Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês. Que Deus vos abençoe grandemente. Estamos aqui mais uma vez para nós gravarmos mais este estudo na continuação do estudo que nós estamos realizando sobre a vinda de Jesus e as suas duas fases. Para quem ainda não me conhece, eu sou vosso irmão em Cristo, José Márcio, presbítero José Márcio, da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém. Sirvo a Deus neste ministério. E para nós iniciarmos este estudo, amados irmãos, nós queremos dirigir a Deus em uma palavra de oração, antes de nós, então, entrarmos no estudo. Vamos elevar a nossa voz em oração a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, oramos a Ti, ó Pai, neste momento, pedindo ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha, ó Pai, neste estudo, nos abençoar, Senhor. Abençoar aqueles que ouvirão também este estudo, ó Pai. Que o Senhor venha, ó Deus, mediante o Teu Espírito Santo, abrir o nosso entendimento, enriquecer, Senhor, o nosso entendimento acerca da Sua palavra. Porque sabemos, ó Pai, que é só através do Espírito Santo que nós podemos ter o pleno conhecimento da Sua palavra, pois Ele foi nos enviado como um guia, como aquele, Senhor, que nos consola, como aquele que nos dirige, ó Pai. O Teu Espírito Santo é o nosso Consolador. Ó Deus, como diz o salmista no Salmo 119, 130, que a exposição das Tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Que mediante, Senhor, a exposição da Tua palavra, ó Deus, o Senhor venha então, ó Deus, enriquecer o nosso conhecimento acerca de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, para nós iniciarmos então este estudo, esta meditação, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus que está na carta do apóstolo Paulo, a Tito, Paulo escrevendo a Tito no capítulo 2, eu quero ler apenas o versículo de número 13. Tito 2:13 diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Salvador Jesus Cristo. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. No estudo que nós fizemos, irmãos, o estudo passado, nós falamos a respeito da vinda de Jesus e das suas duas fases. Nós apresentamos a primeira fase, apresentamos que a vinda de Jesus ela é em duas fases e nós focalizamos mais na primeira fase de sua vinda, que é o arrebatamento da igreja. Quando ele então, nessa primeira fase, ele virá para os seus, virá buscar os seus, virá arrebatar os seus, isto é, buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja. Nós citamos o Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 3, onde Jesus disse que ele viria outra vez e nos levaria para ele mesmo, para estar com ele. Nessa vinda, desta passagem de João 14, de 1 a 3, Jesus ele está se referindo à sua primeira fase, quando ele então vem para buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja, como nós falamos na lição passada, citando
1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, mais propriamente os versículos 16 e o 17, aonde diz assim: o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, né? Então, nós falamos sobre essa primeira fase no estudo passado, sobre o arrebatamento da igreja, que é algo reservado somente para a igreja. Nós citamos sobre esse evento, que é um evento secreto, e que somos criticados por dizermos arrebatamento secreto. Você pode também usar o termo arrebatamento iminente, a vinda iminente, arrebatamento iminente, porque será uma iminência, será algo iminente, e será algo reservado somente para a igreja. É secreto porque o mundo não terá parte, o mundo não terá conhecimento no momento do arrebatamento. O mundo vai saber depois de passado algum tempo, das pessoas ter sido levadas embora, sido arrebatada, então o mundo terá conhecimento. Mas na hora do arrebatamento, durante o momento da vinda de Jesus para ressuscitar os mortos e arrebatar os vivos, o mundo não terá parte, o mundo não terá conhecimento. É nesse sentido que nós dizemos que o arrebatamento é algo secreto. Secreto porque é algo reservado para a igreja. E nós, então, expomos que existe uma grande diferença entre essa primeira fase da vinda de Jesus, que é o arrebatamento, e a sua segunda fase da vinda, que é a sua vinda em glória, quando ele virá, então, em glória, agora com os seus que antes, que outrora, ele havia levado. Na primeira fase, o arrebatamento, ele vem para buscar os seus. Na segunda fase, que é a sua vinda em glória, ele retorna com os seus. Por isso nós lemos este texto aqui para iniciar este estudo. Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 13, porque este versículo ele cita as duas fases. Um único versículo ele coloca as duas fases. Veja que Paulo escreve assim a Tito: aguardando a bem-aventurada esperança. Essa bem-aventurada esperança é o arrebatamento da igreja. É a esperança da igreja. A igreja tem a esperança de ser arrebatada, de ser levada embora pelo seu Salvador. Isso é algo, irmãos, que tem que queimar em nosso coração, porque é uma promessa de Jesus. Jesus, ele prometeu na sua palavra, em João 14. Ele disse: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. João 14, do versículo 1 ao 3. Ele foi preparar lugar e ele prometeu voltar. E Paulo então diz, aguardando, que nós temos que aguardar essa feliz esperança. Temos que ficar nessa esperança, aguardando Jesus, para nós sermos levados para o céu. Muitos dizem, nós não iremos para o céu. Como que não, irmãos? A Bíblia diz assim, logicamente que quando nós citamos céu, estamos nos referindo a sermos levados hoje antes da ressurreição, nos referimos ao paraíso, ao terceiro céu. No arrebatamento, nós seremos levados para o tribunal de Cristo e depois para a ceia das bodas do Cordeiro. Isso está em Apocalipse 19, você pode ler ali o versículo 7, as bodas do Cordeiro. O tribunal de Cristo está em 2 de Coríntios, capítulo 5,
versículo 10, Romanos 14, 10. Você pode ler também alusões ao tribunal de Cristo, onde nós receberemos o nosso galardão, em 1 de Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 11. Então nós temos que recorrer à Bíblia, porque a Bíblia ela é a nossa única regra de fé. E hoje nós queremos aqui expor aqui para os irmãos a diferença, a distinção entre a primeira fase e a segunda fase da vinda de Jesus, mais propriamente dita, da sua segunda vinda, pois a primeira foi quando ele veio lá na manjedoura, nasceu, iniciou seu ministério aos 30 anos e foi crucificado aos 33 anos. Essa foi a primeira vinda. A segunda vinda, agora, aonde nós encontramos essa alusão de segunda vinda, em Hebreus, capítulo de número 9, versículo 28, que Cristo virá pela segunda vez aos que o esperam para a salvação. E nessa segunda vinda de Jesus, nós encontramos duas fases. A primeira é o arrebatamento da igreja e a segunda é a sua vinda em glória 7 anos depois, no final da 70ª semana, que nós conhecemos como o período da tribulação, que são divididas em duas fases, duas partes. Os primeiros 3 anos e meio, conhecido mais como tribulação, e a segunda metade, que são os últimos 3 anos e meio, como o período da grande tribulação, aonde o anticristo ele se manifesta, se revela como a besta, rompendo a sua aliança com muitos. Que nós citamos no estudo passado, que estes muitos é uma alusão ao povo de Israel e podem também, como nós lemos no estudo do pastor Antônio Gilberto, podem também se referir aos 10 reinos, aos 10 chifres de Apocalipse, capítulo 17. Você pode ler ali o versículo 13 do capítulo 17, que esses 10 reis, esses 10 chifres, que são 10 reis, 10 reinos, eles entregarão o poder de seus reinos à besta, ao anticristo. Provavelmente haverá alianças, né? Então nós vimos isto no estudo passado. Nós citamos também no estudo sobre o anticristo, que você pode ver no canal. E hoje nós vamos falar aqui sobre a distinção. E neste estudo nós estamos usando o calendário da profecia de autoria do pastor Antônio Gilberto. Estamos usando aqui este calendário. Estamos estudando ele. E nós falamos no início, como eu já disse, da vinda de Jesus, né? E procuramos expor mais a primeira fase. E hoje nós vamos aqui usar este calendário, estudando este calendário da profecia, falar da distinção entre o arrebatamento da igreja e a revelação de Jesus em glória, quando ele virá em glória, porque existe uma grande distinção. E para iniciar aqui no calendário da profecia, eu quero começar lendo aqui, aonde é nos dito assim pelo pastor Antônio Gilberto. A vinda de Jesus, como já vimos, abrange duas fases bem distintas na Bíblia: o arrebatamento da igreja e a sua volta pessoal em glória, para livrar Israel, julgar as nações e estabelecer o seu reino milenar. Então veja que existe uma distinção muito grande entre essas duas fases. A primeira é o arrebatamento da igreja. A segunda, que é a revelação de Jesus em glória, que é a sua vinda visível, o seu advento, ela se dá depois do arrebatamento, 7 anos depois. E ele vem para livrar Israel da opressão, da perseguição do anticristo. Segundo,
julgar as nações, aonde ocorrerá o julgamento das nações. Você pode ler isso em Mateus capítulo 25. E também estabelecer o reino milenar na terra. O milênio de Cristo será estabelecido aqui na terra. Se você ler Apocalipse capítulo 20, ali os versículos 4, 5 e 6, diz que os fiéis reinarão com Cristo 1000 anos e eles serão sacerdotes de Deus ali naquele reino. A Bíblia responde à própria Bíblia. Se você voltar para o capítulo 5 do Apocalipse e ler a partir do versículo 9, ali é dito assim, pelos 24 anciãos. Eles dizem assim: com o teu sangue, falando para o Cordeiro, com o teu sangue comprastes para Deus homens de todas as tribos, povos, línguas e nações, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então veja que a Bíblia responde. Aonde os fiéis reinarão como reis e sacerdotes? Será na terra. Então o milênio, ele é na terra. E a vinda de Jesus em glória, que é a segunda fase da vinda de Jesus, um dos objetivos é para estabelecer o reino milenar, né? Alguns estão ensinando agora que a igreja do Senhor enfrentará aqui a grande tribulação. Existem os pós-tribulacionistas, eles creem que a igreja terá de enfrentar o período tribulacional, os 7 anos da tribulação. Há aqueles que colocam a igreja nos primeiros 3 anos e meio, porém sendo arrebatada na metade. São os midi-tribulacionistas. Eles, ou também meso-tribulacionista, eles creem que a igreja será arrebatada no meio dos 7 anos da 70ª semana. E os pós acreditam que a igreja será arrebatada no final dos 7 anos de tribulação, que é, esses 7 anos nada mais é do que a 70ª semana de Daniel, lá das 70 semanas, a última semana, a semana escatológica. Mas, meus amados irmãos, a Bíblia é categórica, ela é clara, é enfática em dizer que nós seremos arrebatados antes do tempo da ira. Porque a ira de Deus, ela se inicia logo depois do arrebatamento. Se inicia com a ida da igreja, a igreja sobe, se inicia a ira de Deus. Se você ler 1 Tessalonicenses 1:10, ali diz assim, Paulo dizendo que a vinda de Jesus é para nos livrar da ira que virá. Se você ler também 1 Tessalonicenses 5, a partir do 9, a Bíblia diz que nós não somos destinados para a ira, nós não somos da noite, mas somos do dia, somos filhos da luz. Ora, amados irmãos, será que Deus seria um Deus tão injusto de salvar você, salvar o seu povo, redimir uma igreja, um povo, lavá-los no seu sangue, para depois jogá-los nas trevas da tribulação, para eles sofrerem um martírio, sofrerem a marca da besta? Eu creio que isto é uma incoerência. Muitos usam o termo das perseguições do passado, dizendo, se os nossos irmãos do passado foram perseguidos, nós teremos que ser também. Meus amados irmãos, a promessa de Jesus para a sua igreja é livrá-la do tempo da ira. A promessa de Jesus de arrebatar esta igreja escolhida, este povo redimido,
é a promessa de arrebatá-los para livrá-los da ira, livrá-los do período da tribulação e da perseguição que virá pelo anticristo, pela besta. Então, não existe respaldo bíblico para colocar a igreja dentro da tribulação. Nós iremos embora antes. Você lê em Apocalipse 3, versículo 10, ali é uma promessa para a igreja. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora. Quando fala da hora, veja bem, da hora, do momento, do tempo, da hora da tentação, da provação que virá sobre todo mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Então, isto é uma promessa de livramento. Então, a igreja não pode ser colocada dentro do período da ira, da angústia de Jacó, como está em Jeremias, capítulo 30, versículo de número 7, como está em Daniel, capítulo 12, versículo 1, que haverá um tempo de angústia como nunca houve. Mateus, capítulo 24, versículo 21, que haverá um tempo de tribulação como nunca houve, desde que há nação sobre a terra. Então a igreja não entra neste tempo, existe uma promessa de livramento para ela. Então se regozije, meu irmão, se alegre, meu irmão, por você conhecer esta verdade da palavra de Deus. E continuando aqui, no calendário da profecia, nos diz aqui pelo pastor Antônio Gilberto: ensino ainda que a trombeta de 1 de Coríntios 15, 52 e 1 Tessalonicenses 4, 16, ligada ao arrebatamento da igreja, é equivalente à 7ª trombeta de Apocalipse 11, 15, que dá início aos últimos juízos da grande tribulação. Então veja que eles também ensinam que a trombeta soada no arrebatamento, em 1 Tessalonicenses 4,16 e 1 de Coríntios 15,52, eles dizem que é a mesma trombeta de Apocalipse 11,15, a última trombeta. Existe uma diferença muito grande entre o soar dessas duas trombetas. A trombeta de Apocalipse 11,15, ela não é para a igreja. Não tem nada a ver com esta trombeta que soa para a igreja. É algo totalmente distinto, por isso temos que estudar a palavra de Deus. Temos que ir à palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós temos que ser pessoas que estudam a palavra de Deus, para nós não sermos enganados, para nós não sermos iludibriados. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia, de falsos profetas. E nós seremos livrados destes falsos ensinos se nós nos dedicarmos ao estudo da palavra de Deus. Nós não podemos nos conformar apenas em ouvir de outro. Nós temos que ir à fonte também. Estudar a palavra de Deus. Jesus disse: examinai as Escrituras. Temos que ser como os bereanos. Lá em Atos, a Bíblia diz que eles a cada dia examinavam nas Escrituras se essas coisas eram assim. Hoje nós vemos aí a proliferação, irmãos, de falsos profetas, falsos ensinadores. E nós temos a Bíblia em nossas mãos. Houve um tempo na história em que as Bíblias foram tiradas das mãos dos nossos irmãos. O período negro da igreja, conhecido na história como o tempo das trevas, em que aquele que tivesse uma Bíblia, aquele que lesse uma Bíblia, ele era tido como um herege. Ele era queimado na fogueira. Era proibido ler a Bíblia. Mas, meu querido e amado irmão, no começo do século XIX,
as Bíblias começaram a ser liberadas novamente. Já na Reforma, com Martinho Lutero, nós encontramos que ele começou a devolver as Bíblias, ele e os demais reformadores, como Knox, como João Hus, Savonarola, Calvino. Embora nós não somos calvinistas, mas Calvino teve um papel importante na Reforma. Nós encontramos também Tyndale, que traduziu a Bíblia também no idioma pátrio do seu país. Mas ainda era proibido. Mas no início do século XIX, irmãos, no final do século XVIII e início do século XIX, as Bíblias começaram a circular novamente. O poder que a igreja apóstata tinha em suas mãos, o poder que a igreja romana tinha em suas mãos de proibir a leitura da Bíblia e condenar aqueles que tivessem, foi tirado dela este poder. Então a Bíblia voltou a circular na mão dos irmãos. Houve então o surgimento das imprensas bíblicas, das sociedades bíblicas. No início do século XIX, nos Estados Unidos surgiu a primeira sociedade bíblica. Então as Bíblias começaram a voltar nas mãos das pessoas. Então houve um tempo em que as pessoas desejavam ter a Bíblia, mas não podiam ter. Hoje, irmãos, todos podem ter o tanto de Bíblia que querem. Eu mesmo aqui em minha casa eu tenho umas 7, 8 Bíblias. Temos que ter, quem estuda a palavra de Deus tem que ter Bíblias de versões diferentes, Bíblias de estudo. Hoje nós temos a liberdade de ter. E hoje, irmãos, com tudo em que as pessoas têm esta liberdade, todos tendo a liberdade de ter quantas Bíblias quiserem, hoje, infelizmente, o povo não quer conhecer a Bíblia, o povo não quer, eu estou dizendo o povo no sentido geral, a multidão. Correm atrás de falsos profetas, falsos ensinadores, que enganam o povo com mentiras, com falsos ensinos, falsos milagres. Mas quando você expõe a verdade, você quer mostrar a Bíblia, a maioria não quer, a maioria não deseja. Preferem ficar atrás somente de sinais, de movimentos, de fazerem campanhas. Nada contra, irmãos. Tudo está bom, tudo está bem. Temos que orar. Temos que nos dedicar na obra de Deus, né? Pode ter a campanha, mas dê o primeiro lugar à palavra de Deus. Dê prioridade à palavra de Deus. Dê prioridade ao estudo da palavra de Deus. Você que é um pastor de igreja, você que é um dirigente de um trabalho, dê prioridade. Nós vemos hoje nas igrejas que, infelizmente, a maior parte do culto é para se louvar. E pouco tempo se dá para a palavra de Deus. É ali 15 minutos, 20, no muito 30. São 2 horas de culto, irmãos. 1h30 para outras coisas e sobra somente meia hora para a palavra de Deus. Bom seria se nós tivéssemos 1 hora durante o culto para a palavra de Deus. 1 hora para as demais funções da igreja, como louvores, leitura da palavra e oportunidades, e 1 hora para a palavra de Deus. Bom seria, mas para se ensinar a palavra, mostrar a palavra para o povo. Meus irmãos, porque é disso que nós estamos precisando hoje.
Porque nós estamos vivendo os últimos dias, a última hora. Paulo disse em 1 de Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias virão tempos difíceis. Ele fala de doutrina de demônios, espíritos enganadores. Tudo isso nos últimos dias. Leia 1 Timóteo 4:1, 2 Timóteo 3:1. Então, está difícil. Mas, meus amados irmãos, existe um povo que ama a palavra. Existe um povo que se dedica à palavra. E continuando aqui no estudo do calendário da profecia, este estudo aqui, adquira ele. Ele é muito bom. As diferenças e os contrastes das duas fases da vinda de Jesus são tantas na Escritura que se houvesse uma só fase, tudo seria uma grande contradição. Então veja que se houvesse uma só fase, as contradições das duas fases são tantas que se houvesse uma só fase, haveria uma grande contradição, diz o pastor Antônio Gilberto. Porque existe uma diferença muito grande entre o arrebatamento e a vinda dele em glória, entre a sua vinda visível. Vejamos a seguir as evidências de que Jesus arrebatará para si a igreja antes da sua revelação em glória às nações. Agora nós vamos aqui começar a mostrar para os irmãos a diferença entre o arrebatamento da igreja e a sua vinda em glória. Coloque isso em sua mente, meu irmão. A segunda vinda de Jesus, ela é um evento único, porém, são duas fases. Existem aqueles que falam de o arrebatamento sendo a segunda vinda e a vinda em glória como a terceira vinda. Porém, é difícil nós afirmarmos isto, porque a Bíblia não fala de uma terceira vinda, citando este termo, a terceira vinda. A Bíblia só fala da segunda vinda, Hebreus 9:28. Então, nós concluímos que esta segunda vinda, ela se dá em duas fases. E agora nós vamos aqui começar a expor para você a diferença entre essas duas fases. Que existe uma diferença muito grande. E aqui no calendário da profecia, diz assim, João 14:3 e Colossenses 3:4. Vamos fazer aqui uma comparação entre essas duas passagens. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Isso é João 14:3. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Agora é Colossenses 3, versículo 4. Em João 14:3, Jesus promete vir buscar o seu povo que está aqui na terra. Então aqui ele vem para os seus. Então veja que em João 14, versículo 3, Jesus ele promete vir para buscar os seus que estão na terra. Ele promete vir para os seus. Logo, em Colossenses 3 e 4, a palavra nos afirma que quando ele vier, nós viremos com ele. Veja a diferença. Em Colossenses 3 e 4, ele já não vem para buscar. Em Colossenses 3 e 4 diz que nós viremos, voltaremos com ele. Então, logicamente, que para nós voltar com ele, primeiro nós temos que ser levados. Então, está vendo a diferença? Então, aqui ele vem com os seus, em Colossenses 3 e 4. Para Jesus vir com os seus, ele primeiro os levará para si. Está vendo? Então, existe uma diferença muito grande entre arrebatamento e vinda em glória,
que é a segunda fase. Quanto a Colossenses 3 e 4, Jesus vindo com os seus, você pode também examinar na Bíblia, em Zacarias 14, versículos 4 e 5, e Judas 14, é onde nos fala também que ele virá com milhares dos seus, né? Agora, 1 Tessalonicenses 4 e 17 e Zacarias 14, versículo 4. Vamos comparar essas duas escrituras. Uma nos fala do arrebatamento e a outra nos fala da sua vinda em glória. Vamos aqui ler 1 Tessalonicenses 4 e 17 agora. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora nós vamos ler Zacarias 14, versículo 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Veja a diferença entre os dois versículos. O primeiro, que é em 1 Tessalonicenses 4 e 17, diz que ele virá arrebatar aqueles que estão aqui na terra. Logo, em Zacarias 14, diz que ele descerá sobre o Monte das Oliveiras e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Então existe uma diferença muito grande entre as duas passagens. Nós não podemos misturar as duas fases. E seguindo aqui no calendário da profecia, no comentário do pastor Antônio Gilberto, nós citamos muito o calendário porque estamos estudando o calendário da profecia. E aqui ele diz, em 1 Tessalonicenses 4 e 17, Jesus vem até as nuvens para levar os seus. Dos ares, ele os levará. Então veja que no arrebatamento, que é a primeira fase da segunda vinda, ele vem até as nuvens e nos arrebata dali. Então veja, dos ares ele nos levará. Ele não pisa na terra. No arrebatamento, Jesus não desce na terra. Ele vem até as nuvens e nós seremos arrebatados nos ares. Logo, em Zacarias 14, verso 4, o Senhor vem e pisará a terra, a saber, o Monte das Oliveiras, e de modo ostensivo, e tratar-se aí da vinda do Senhor, Zacarias 14, versículo 5. Logo, trata-se aí de dois casos diferentes. Então veja que na primeira fase, ele arrebata os seus nos ares. Ele vem até as nuvens e nos arrebata nos ares. Logo em Zacarias 14, o verso 4 e o 5, ele desce sobre a terra. Ele pisa no Monte das Oliveiras e ele diz que o monte será fendido pelo meio. E diz que haverá um vale muito grande. Então veja que existe uma diferença. E na segunda fase, quando ele vem, nós viremos com ele. Nós retornaremos com ele. Está vendo a diferença? Agora vamos analisar 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 52 e Mateus 24 e 30. Vamos ver que existe uma diferença muito grande entre esses dois versículos, essas duas promessas que a Bíblia nos faz. Primeiro em Coríntios, 1 de Coríntios 15, 52, está dito assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Agora Mateus 24 e 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Nós temos lido aqui estes dois versículos, agora vamos ver aqui o comentário do estudo do calendário da profecia sobre os dois versículos. Em 1 de Coríntios 15, 52, Jesus vem no momento.
e levará os seus para o céu. Isso num abrir e fechar de olhos. Então veja que no primeiro caso, no arrebatamento, na primeira fase, diz que será num momento, num abrir e fechar de olhos. Será num piscar de olhos. Então nós seremos arrebatados, seremos transladados. O nosso corpo será mudado de corruptível para incorruptível, de mortal para imortal. E seremos arrebatados nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Agora, em Mateus 24:30, Jesus ao voltar será visto por todos os povos da terra. Esta fase da sua vinda será precedida do sinal do Filho do Homem, como está bem claro nesta segunda referência. Será, portanto, algo lento e diferente do primeiro caso. Então veja que aqui, em Mateus 24:30, que é o segundo caso, que é a segunda fase da vinda de Jesus, a sua vinda em glória é bem diferente da primeira. Aqui a Bíblia diz assim, que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra o verão e verão. Eles vão ver ele. Todas as tribos, será visto por todos. Existe uma diferença, então, muito grande. Agora vamos comparar aqui Hebreus 9:27 com Mateus 25:31 a 46. Vamos ler primeiro Hebreus 9:27. Lemos que Jesus virá sem pecado. Hebreus 27:28, mais propriamente o 28. Lemos Hebreus 9:27 e 28, que Jesus virá sem pecado, isto é, não para tratar do problema do pecado. Ele virá para os que o aguardam para a salvação. Em Mateus 25:31 a 46, vemos Jesus vindo para julgar e castigar os pecados daqueles que tiveram prazer somente em pecar. Logo, estas duas referências tratam de dois casos diferentes. Então nós vemos que em Hebreus 9:28, Jesus ele vem não para tratar de pecados. Ele vem para levar os seus embora. Para aqueles que o aguardam para a salvação. Aqueles que esperam velando, que é a sua igreja, que é o seu povo. Já no segundo caso, em Mateus 25, do 31 ao 46, ele já vem para castigar. Ele vem, então, para tratar do pecado desse povo, que é o julgamento ali do capítulo 25, julgamento de nações. Ele vem para tratar dos pecados dessas nações, desses povos. Então veja que são referências que tratam de assuntos diferentes, de atos diferentes. Então existe uma diferença grande entre as duas fases, como nós estamos vendo. E continuando aqui no calendário da profecia, queremos ler aqui mais uma escritura. 1 de Coríntios 15:51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. A fase da vinda de Jesus aqui abordada é um mistério. Então veja que o arrebatamento da igreja, Paulo trata deste tema, deste assunto do arrebatamento da igreja como um mistério. E é bom eu salientar aqui para os irmãos que quando nós falamos de arrebatamento da igreja, você tem que ter em mente a ressurreição também dos mortos. Porque ambos ocorrerão praticamente quase no mesmo instante. A Bíblia diz que primeiro, aqueles que morreram em Cristo, que dormiram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Esta foi a esperança de todos os patriarcas e profetas, filhos de Deus do Antigo Testamento,
e também dos apóstolos. O apóstolo Paulo tinha esta esperança da ressurreição dos mortos. Esta é uma esperança, irmãos, que nós temos que ter, de ressuscitar um dia com o Senhor. Como será maravilhoso naquela manhã, se nós não tivermos o privilégio de ser arrebatados, vivos, mas de, naquela manhã da ressurreição, você se levantar da sepultura, como está ali em João, capítulo 5, versículo 28. Os sepulcros se abrirão. Daniel disse: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Essa é a primeira ressurreição. E outros para vergonha e desprezo eterno. Essa é a segunda ressurreição, que se dará depois dos 1000 anos. Mas a primeira ressurreição é dito por João no Apocalipse: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então é feliz, é bem-aventurado aquele que tem parte nesta primeira ressurreição, que ocorrerá por ocasião da vinda de Jesus, aonde ele ressuscita estes mortos em Cristo e arrebata os vivos, que estarão vivos aqui por ocasião da sua vinda, e leva eles para o céu, para o tribunal de Cristo, e depois segue-se às bodas do Cordeiro. A fase da vinda de Jesus aqui abordada é um mistério. O arrebatamento da igreja não foi revelado aos escritores do Antigo Testamento. Os escritores do Novo Testamento tiveram a revelação do evento. Então veja que no Antigo Testamento não se faz alusão ao arrebatamento da igreja. Fala-se muito da vinda do Messias, que ele viria da cidade de Belém, e também da sua vinda agora, a segunda fase, em glória, quando ele vem então para com ira sobre os seus inimigos, para tratar dos pecados dos povos, das nações, para vencer o anticristo e o falso profeta. Mas o arrebatamento não foi mostrado para eles. Os escritores do Novo Testamento tiveram a revelação deste assunto, mais propriamente o apóstolo Paulo, que tratou muito mais desse assunto. Paulo, um homem levantado por Deus, foi perseguidor da igreja, mas o Senhor o escolheu desde o ventre de sua mãe. Ele diz isso lá em Gálatas. E o Senhor Jesus disse para Ananias, disse assim: vai, porque este será para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante do povo gentio e das nações de toda a terra. Então Paulo foi um homem escolhido por Deus, e ele teve a revelação deste mistério do arrebatamento da igreja, do rapto do povo de Deus. A palavra rapto, ela vem do termo arrebatado, que quer dizer tirar com força, ser tirado bruscamente, ser raptado, ser levado embora com força. É isso que quer dizer a palavra arrebatamento. Já a volta de Cristo à Terra é um evento detalhadamente descrito em grande parte do Antigo Testamento. É o chamado dia do Senhor Jeová, tão mencionado nos profetas. O dia em que ele virá à Terra para julgar as nações. Então esse dia da ira de Jeová, da ira de Deus, ele foi tratado muito lá no Antigo Testamento. Se você ler Isaías, capítulo de número 13, você vai encontrar ali o grande e terrível dia do Senhor, o dia da ira de Deus. Você pode ler isso em Sofonias, em Malaquias. Eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, porque o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Então veja que foi tratado pelos profetas do Antigo Testamento, desse grande e terrível dia, que não é um dia, podemos assim dizer, de 24 horas, mas é um período de tempo, cujo evento desencadeador
é o rapto, é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento ele vai desencadear este evento do dia do Senhor. Porque logo após a igreja ser levada embora, logo após acontecer o rapto, o arrebatamento da igreja, inicia-se então o dia do Senhor. E será um tempo, irmãos, em que acontecerão ali os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, que será um período pior. A Bíblia diz em Apocalipse, e da boca da besta, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que vão ao encontro dos reis de todo mundo para os congregar para a batalha daquele dia do Deus Todo-Poderoso. Este dia culminará no Armagedon, na batalha do Armagedon, aonde ali o anticristo, o falso profeta e os exércitos do anticristo serão derrotados pelo próprio Senhor Jesus. Leia Isaías 63, aonde fala que a sua vestidura estará tingida de sangue, o dia da vingança do nosso Deus. Mas Malaquias prossegue, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Isso é Cristo. Nascerá o sol da justiça. Jesus é o sol da justiça. Jesus, o nosso Salvador. Então, irmãos, a nossa esperança, como igreja de Cristo que somos, não é adentrar ao dia do Senhor, não é adentrar ao período da ira, mas é ser arrebatado antes, é fazer parte da primeira fase do arrebatamento. A primeira fase da vinda, que é o arrebatamento. Não aguardar a segunda fase, que é a sua vinda em glória. Porque se você aguarda a vinda dele em glória, a segunda fase da vinda de Jesus, você terá de passar pelo período da tribulação e não fará parte do povo que será arrebatado, que será levado embora. Jesus ama a sua igreja, Jesus ama o seu povo, e ele prometeu na sua palavra levar eles embora antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E para nós concluir aqui, neste estudo da distinção entre as duas fases da vinda de Jesus, usando aqui o calendário da profecia, de autoria do pastor Antônio Gilberto, para encerrar este tema da distinção entre arrebatamento e a segunda fase da vinda de Jesus, que é a sua vinda em glória, eu quero ler aqui o comentário que o pastor Antônio Gilberto faz de Tito 2:13, que é a leitura que nós lemos no início, a leitura oficial. Tito 2:13. Aqui temos, num só versículo, as duas fases da segunda vinda de Jesus. Paulo, primeiramente, fala dos salvos, como aguardando a bendita esperança. Mas, a seguir, fala também da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A bendita esperança é, sem dúvida alguma, uma alusão ao arrebatamento da igreja. A manifestação da glória é uma alusão à manifestação pessoal de Cristo. Torna-se, pois, bem claro, à vista da palavra de Deus, que há 2 aspectos distintos da segunda vinda de Jesus. Então veja que a primeira fase é tratada por Paulo como a bendita esperança. É, sem dúvida alguma, uma alusão ao arrebatamento da igreja. Num único versículo, Paulo trata das duas fases. Ele fala da bem-aventurada esperança, que é a esperança da igreja de ser arrebatada por Cristo, porque ela aguarda velando a promessa dele, como está em João 14, verso 3. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo.
Hebreus 9, 28. Virá pela segunda vez aos que o esperam para a salvação. Você está aguardando Jesus para a salvação? Ou você está aguardando o anticristo? Porque os pós-tribulacionistas ou os mid-tribulacionistas, eles aguardam o anticristo primeiro. Eles dizem assim que o anticristo terá que vir primeiro e eles esperam a manifestação do anticristo para depois ver Cristo. Mas não é esta a promessa de Jesus. Não é isto que os apóstolos ensinavam. Não é isto que o apóstolo Paulo ensinava. Paulo dizia, aguardando a bem-aventurada esperança. Então, se nós aguardamos a feliz esperança, nós aguardamos a vinda de Jesus. Ele virá pela segunda vez aos que o esperam para a salvação. Nós, como igreja, aguardamos a Jesus, aguardamos a Cristo, que vai nos arrebatar, nos transladar, transformar este corpo mortal, este corpo fadídico, este corpo aqui que envelhece e vai para a sepultura, e transformar ele num corpo glorioso. Transformar este corpo aqui num corpo incorruptível. Leia Filipenses, capítulo de número 3, versículos 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde nós aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará esse corpo abatido, cansado, para ser conforme, igual, semelhante ao seu corpo glorioso. Ô irmão, que promessa maravilhosa! Como podem pessoas aguardar o anticristo, sendo que existe a promessa de que nós aguardamos o Salvador, aguardamos o nosso Redentor, Salvador Jesus Cristo. Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa vida. Não existe um outro meio de salvação se não for a pessoa bendita de Jesus. Seguindo aqui no comentário, vejamos agora o ensino figurado da Bíblia sobre o mesmo assunto. Então, em figuras agora, você pode ler aí para nós encerrar, eu vou dar os textos, não vou ler os comentários, eu vou dar aqui os textos bíblicos e você lê depois aí em sua Bíblia. Primeiro texto que tem aqui para nós vermos no ensino figurado sobre o assunto é Enoque, né? Você pode ler em Gênesis 5 e 24 e também Hebreus 11, 5, Enoque sendo transladado antes do dilúvio. Você pode ler Elias, também sendo transladado em 2 de Reis 2 e 11, ele não provou a morte. Ló, também em Gênesis, você encontra isso lá em Gênesis, quando Deus então tirou Ló de Sodoma, e você lê isto lá em Lucas 17 e 29, aonde é nos dito assim, que como foi nos dias de Ló, assim será na vinda dos dias, na manifestação do Filho do Homem. Jesus disse que assim será quando ele vier, será como nos dias de Ló. José também, você pode ler em Gênesis 41, José teve para si uma esposa gentílica antes da catástrofe da fome sobre o Egito e as demais nações. Então isso são exemplos, são figuras que você pode encontrar na Bíblia. Também Gênesis 45 e 1, novamente sobre José. José revelou-se a seus irmãos quando estava a sós com eles. Só mais tarde é que os estranhos tomaram conhecimento dessa sua revelação a seus irmãos. Então são exemplos, né, que você pode tomar. Você pode ler também Apocalipse 22 e 16 sobre a estrela da manhã, o sol da justiça, né, de Malaquias 4 e 2. Né? A estrela da manhã, como sabemos, sempre precede o sol. Então a estrela da manhã sempre precede o sol. Jesus, como a estrela da manhã, está vindo para a igreja. Como o sol da justiça, sua vinda é para Israel e as demais nações. Então são alusões que você pode ler também Efésios 1, verso 13 e 14, que fala ali do Espírito Santo, do selo do Espírito Santo, né? Que ele é o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, meu amado irmão, existe uma diferença muito grande entre a vinda de Jesus
para arrebatar os seus, para arrebatar a igreja e a sua vinda em glória para tratar com Israel e com as demais nações. Então, não confundamos, sejamos pessoas que confiamos na Bíblia, que analisemos a Bíblia e ficamos com a Bíblia. Porque muitos, infelizmente, por não conhecer as Escrituras de uma maneira bem detalhada, não sabem separar estas passagens. Arrebatamento é uma coisa e vinda em glória triunfal é outra coisa. A segunda vinda é um evento único, porém se dá em duas fases. Amém, meu irmão? Deus abençoe você, me ajude aí no canal, dê o seu like, se inscreva no canal, ajude a nós a fazermos esse trabalho de evangelismo, a evangelizar, a levar ao povo o conhecimento da palavra de Deus. Então, fazendo assim, você estará não ajudando a mim, mas ajudando ao reino de Deus, para que outros possam também ouvir este ensino e participar conosco da palavra de Deus, deste estudo. Amém? No próximo estudo, nós vamos tratar aqui sobre o julgamento e a recompensa dos salvos. Vamos falar um pouco sobre o tribunal de Cristo e também sobre as bodas do Cordeiro. Amém? Deus abençoe você e tenha aí um tempo abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos.